Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois do empate contra a equipe do Corinthians pelo placar de 1-1, em treinamento que foi aberto para a imprensa pela comissão técnica e mostrou uma obsessão para melhorar a criação ofensiva, com jogadas de velocidade para que o Inter possa ser um time mais criativo no jogo contra o Botafogo no próximo final de semana. Alan Rodrigues evolui em seu processo de tratamento e já tem data marcada para retornar ao time colorado. A gente fala também sobre o problema no preparo físico, a culpa de Paulo Paixão, que é admitida no bastidor e foi basicamente indicada pela comissão técnica de maneira pública. Falaremos também sobre a polêmica da arbitragem no jogo contra o Corinthians. O Brasil faz uma pressão em cima de um suposto erro contra o Corinthians e até um ministro do Supremo Tribunal Federal aponta que houve um roubo à mão armada, beneficiando o Inter. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. Abriu as portas do CT Parque Gigante, a comissão técnica do Internacional, para a imprensa. A gente pôde acompanhar a atividade, isso foi prometido pela nova comissão técnica do Internacional, e a gente acompanhou alguns trabalhos de criação ofensiva. Esse é o principal foco da comissão técnica do Inter neste momento. Trabalhos voltados para a criação de jogadas ofensivas, bolas longas nos laterais, que cruzavam para 3 jogadores da área finalizar. Esse é o objetivo da atividade que aconteceu no CT Parque Gigante, que, claro, teve a participação principalmente de jogadores do time reserva, porque os titulares tiveram regenerativo, descansaram depois de se desgastarem na partida contra a equipe do Corinthians, tá? Alan Rodrigues foi a grande notícia do treinamento do ponto de vista individual. Ele que tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa, já está no gramado com um processo bastante evoluído e trabalhando um pouco mais forte do ponto de vista físico. O Alan Rodrigues volta depois da data FIFA. O futebol para agora, nesse final de semana, só volta na metade de outubro e o Alan Rodrigues deverá estar à disposição para a partida contra a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. O jogo da volta da data FIFA terá a presença do Alan Rodrigues, que já está evoluindo nesse processo de transição, tá? Uma outra informação importante de preocupação do Inter em relação ao seu desempenho envolve o preparo físico. Isso ficou escancarado em uma resposta de Emiliano Dias na entrevista coletiva depois do empate contra a equipe do Corinthians. Ele foi perguntado sobre como está a condição física atual do elenco do Internacional. E o Emiliano Dias disse que, se fosse a questão física, ele não falaria, por uma questão ética, que não é correto analisar o trabalho da comissão técnica passada. E o que passou, passou. Que agora a responsabilidade é deles, de recuperar o que precisa recuperar, e que tem certeza que depois da data FIFA tudo vai estar melhor, inclusive do ponto de vista físico, mas também técnico e tático. Assim, gente, a resposta do Emiliano Dias é uma confirmação clara de que o que a comissão técnica encontrou em termos de nível físico do elenco do Internacional preocupa, de que a gestão de carga física dos jogadores do Inter preocupa em relação ao trabalho anterior e que é um legado que foi deixado que precisa ser consertado e que está se buscando este conserto neste momento da temporada. Ele não falou diretamente, mas ele falou indiretamente. O Inter tem problemas físicos devido ao trabalho anterior e está precisando corrigir isso, e ficou muito claro, e é muito claro no bastidor, esse trabalho sendo feito pelo Internacional. O Diego Pereira, novo preparador físico do Internacional, está avançando bastante nesse trabalho, focando bastante nesse trabalho de melhorar a equipe do ponto de vista físico. Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Rafael Borré, que concedeu uma entrevista na zona mista do estádio Beira-Rio, onde
mostrou um incômodo ao ser questionado pelo seu desempenho. O Borré já não marca gols há muito tempo, foi perguntado por que não marca gols há muito tempo e se esquivou da culpa. Disse que é um problema coletivo, rebateu algumas perguntas dos jornalistas e eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero fechar falando sobre a grande polêmica desta quinta-feira que envolve a arbitragem e uma reclamação que acontece em nível nacional contra um suposto erro da arbitragem que teria favorecido o Internacional e prejudicado o Corinthians, do pênalti em cima do Bruno Henrique, que pra mim houve, tá? E que pra muitos especialistas de arbitragem também houve. Houve uma divisão, é verdade, do ponto de vista de especialistas de arbitragem. Muitos dizem que houve, outros dizem que não marcariam, mas é quase uma unanimidade que o lance ele é duvidoso. Então, assim, colocar que o lance prejudicou claramente o Corinthians não seria o correto, porque pode ser que seja um lance duvidoso. Eu achei que foi pênalti, pode alguém achar que não foi pênalti, mas claro, não foi. E várias repercussões dessas aconteceram no Brasil, mas a que mais impacta foi curiosa, que foi do ministro Alexandre de Moraes durante a sessão do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, que é corintiano, fanático e admite isso, ele brinca muito nos debates do Supremo Tribunal Federal, utilizando o Corinthians como figura de linguagem, e aí daqui a pouco ele dá uma cutucada, uma cornetada em relação ao Corinthians. Nesta semana ele esteve comentando em relação à cavadinha do Yuri Alberto contra o Flamengo, em tom crítico, e ele utiliza muito o Corinthians como figura de linguagem nos debates do Supremo Tribunal Federal, até em tom de bom humor, que é normal por parte dos ministros da Suprema Corte. E ele falou sobre o jogo do Corinthians e Inter, tá? E ele fez uma acusação. Vamos ouvir o que falou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olhem só quem está no noticiário do Inter sobre o jogo do Inter. Concordo, sempre que há jogo na Neoquímica Arena é um clássico, independentemente do adversário. Ontem, novamente, fomos roubados à mão armada, com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, um pênalti absurdo. Mas quando há o jogo... Uma fala forte do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que foi um roubo à mão armada, contestando o pênalti. Acho que, enfim, até são palavras que nem nós, jornalistas, gostamos de usar, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal é um cara que conhece leis, então se sentiu no direito e confortável para usar essa expressão de roubo à mão armada, que acho que não pega bem pro profissional, o árbitro, mas foi o toque do corintiano, ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, falando sobre Inter e Corinthians, e obviamente que isto repercute bastante, porque existe todo um ambiente de pressão que está sendo criado em cima da decisão da arbitragem de marcar o pênalti e de, alguma forma, fazer uma pressão para que o Corinthians saia como prejudicado nessa história. Saiu a súmula, tá? De Inter e Corinthians, e 3 dirigentes do Internacional foram denunciados. Alessandro Barcelos, D'Alessandro e o Jorge Oliveira Filho, que é diretor jurídico do Internacional, vice-presidente jurídico do Internacional. Os 3 xingaram a arbitragem, de acordo com o árbitro da partida, no intervalo. E há registros, inclusive, desses xingamentos, né, ao árbitro da partida. Eles podem cumprir uma suspensão, podem ser punidos até com uma multa, e isso vai ser visto pela Procuradoria do STJD, agora que pode protocolar uma denúncia. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta sexta-feira de jogos espalhados pelo mundo. A gente tem nesta sexta jogos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético e Amazonas, odds do Atlético 1,84. Coritiba e Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba tá pagando 1,48. CRB e Avaí, o CRB tá pagando 2,06. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!